Olá! Hoje a gente vai fazer uma análise profunda de um incidente que, olha, serve de alerta para toda a indústria. A gente vai investigar a anatomia de uma falha que, no fim das contas, não precisava ter acontecido. O nosso roteiro vai ser quase uma investigação forense, sabe? A gente começa com o incêndio em si, depois mergulha na falha mecânica que deu origem a tudo. Na sequência, vamos ver como as barreiras de segurança simplesmente desmoronaram, o que nos leva direto para a cultura que permitiu isso e, claro, no final, as lições que ficam. Bom, vamos lá. O que aconteceu em Camaçari não foi um mero acidente, um acaso. Foi, na verdade, um sintoma. Um sintoma bem claro de problemas muito, mas muito mais profundos. Os fatos brutos são bem diretos. Numa tarde de terça-feira, uma fumaça preta e densa começou a subir do topo de uma torre de resfriamento, que é um equipamento, assim, vital para a planta. E é exatamente aqui que a nossa análise começa para valer. Porque, veja bem, o próprio relatório oficial já diz com todas as letras. Isso não foi azar. O que ele aponta é para uma erosão, sabe? Uma corrosão lenta, silenciosa das defesas de segurança. Um processo que tornou o incêndio quase uma certeza. Agora, vamos para a mecânica do desastre. Como é que um simples vazamento de óleo se transforma num incêndio daquelas proporções? A resposta está numa reação em cadeia, uma coisa levando a outra. A sequência foi terrivelmente rápida. Primeiro, um vazamento gigante no redutor. O eixo girando em alta velocidade pulverizou esse óleo todo, criando uma névoa que é super inflamável. E essa névoa encontrou o que precisava: uma fonte de ignição, que era o calor absurdo gerado pela própria falha mecânica. Pronto, o cenário para o desastre estava montado. E aqui a gente vê o clássico triângulo do fogo se formando de um jeito perfeito e perigoso. O combustível não era óleo líquido, e sim uma névoa que se comporta quase como um gás explosivo. O calor veio do atrito mecânico com temperaturas que podiam chegar a 900 graus. E o comburente? Bom, o próprio ventilador da torre fornecia um suprimento infinito de ar, basicamente soprando e alimentando as chamas. Certo. Mas como um sistema que foi projetado para ser seguro permitiu que isso acontecesse? A resposta está num modelo clássico que a gente usa para analisar acidentes. Pensa assim: cada defesa de segurança é como uma fatia de queijo suíço. Cada uma tem buracos, que são as fraquezas. Normalmente, uma fatia sólida cobre os buracos da outra. Mas lá em Camaçari, os buracos se alinharam de um jeito perfeito, criando um caminho livre, uma avenida expressa do perigo inicial até o desastre final. A primeiríssima camada de defesa que falhou foi a mais básica de todas: o próprio equipamento. A função primária do redutor era simples: manter o óleo lá dentro. O fato dele ter vazado logo no primeiro teste, isso grita falha de qualidade. Seja um retentor mal instalado ou um erro de montagem, não importa. Essa barreira, que era a contenção física, falhou miseravelmente. A segunda defesa era impedir que o combustível encontrasse uma fonte de calor. Adivinha? Essa também ruiu. Olha, durante o teste de um equipamento crítico como esse, o mínimo que se espera é um monitoramento constante. Sensores de temperatura, de vibração. Eles teriam gritado que havia um problema muito antes de o calor virar uma fonte de ignição. A ausência desse controle foi o segundo grande buraco no nosso queijo suíço. E a última linha de defesa automatizada, aquele sistema que age sozinho para proteger tudo, pois é, ele também não estava lá. É uma prática, infelizmente, bem comum. Para evitar que um equipamento desligue sem querer durante o comissionamento, o pessoal desativa temporariamente as proteções automáticas. Essa decisão, que até parece lógica no momento, na prática removeu a rede de segurança final. O sistema ficou totalmente cego e vulnerável, dependendo só da reação humana, que, claro, foi lenta demais. E essa frase do relatório ilustra um paradoxo brilhante da segurança. Ter que contar com a resposta de emergência já é a prova de que todas as barreiras de prevenção falharam. A meta nunca é ser bom em apagar incêndios, é evitar que eles comecem. Agora a gente vai mais fundo. O como aconteceu já está claro, mas o porquê, o porquê está enterrado na cultura da organização. A tal da PSSR, a revisão de segurança de pré-partida, deveria ter sido o guardião final. É um checklist rigoroso feito para pegar exatamente esse tipo de problema. Mas tudo indica que ele foi tratado como burocracia. Um pedaço de papel para assinar, um exercício de marcar a caixinha, em vez de uma inspeção de campo séria e detalhada. E isso nos leva a um conceito fundamental: a normalização do desvio. Pensa bem,
Alguém toma um atalho uma vez, nada acontece. Na segunda vez, também não. Com o tempo, aquela prática insegura deixa de parecer um risco. Ela vira o novo procedimento padrão, o jeito normal de fazer as coisas. A ausência de acidentes no passado criou uma perigosíssima sensação de que estava tudo. O antídoto para isso é algo que chamamos de desconforto crônico. É uma cultura de paranoia saudável, onde as equipes estão sempre questionando, sempre pensando, tá, mas e se algo der errado aqui? Essa mentalidade simplesmente não existia. Havia complacência onde deveria haver vigilância constante. Então, a pergunta de US$ 1 milhão é: como a gente transforma essa análise dolorosa em ações práticas, em prevenção de verdade? As lições são bem claras. Primeiro, um teste não é o fim da manutenção, é o início de uma operação de altíssimo risco e precisa ser tratado com esse rigor. Segundo, as equipes precisam ter na cabeça que óleo lubrificante naquelas condições é tão perigoso quanto um solvente inflamável. E terceiro, a cultura precisa mudar. Transformar a PSSR numa atividade de campo e caçar ativamente esses atalhos normalizados antes que eles causem o próximo incidente. E para a gente fechar, fica a reflexão. Uma resposta de emergência muito eficiente é um sinal de força ou é um sintoma de que as barreiras de prevenção estão se desfazendo em silêncio? A resposta a essa pergunta pode ser a chave para evitar o próximo desastre.